Então você está se perguntando sobre o nível de autonomia de um IA. Qual o nível de autonomia que eu estou dando para um IA quando eu estou usando ela num chat, quando eu estou usando ela como um agente? Isso está um pouco nebuloso, mas a gente vai clarear isso aqui nesse vídeo para que você saiba quais os riscos e quais os benefícios de usar um IA com uma certa autonomia. Meu nome é Ader Azine, tenho doutorado pela Unicamp, sou especialista em inteligência artificial e estou aqui para te ajudar com as melhores práticas no uso de IA para o direito. Quando a gente fala de autonomia de IA, tem várias formas de você classificar a autonomia de um IA. Eu particularmente gosto de dividir em 4 níveis, porque eu acredito que eles são mais simples de entender e mais simples de aplicar. O primeiro nível, que você provavelmente já experimentou, é o próprio chat. Então você vai conversar com uma IA como o ChatGPT, o Claude, o Gemini, e você está ali então passando um prompt e recebendo uma informação processada, um resultado de uma pesquisa, alguma coisa ali que ele basicamente processou resultados do que ele gerou e te entregou uma resposta. Então esse nível tem baixíssima autonomia, mas sempre há um risco de alguns dados irem para o aprendizado dessa máquina, então tem dados sensíveis que recomendo não colocar, especialmente quando a IA está no modo gratuito. Então esse seria o nível mais simples de autonomia e obviamente menos arriscado. Mas você também não colhe tantas vantagens porque ela não vai fazer tanta coisa para você. O segundo nível, que é um nível que acaba tendo um pouquinho mais já de resultados, e ele é quase uma menção honrosa, porque ele já não está tão disponível no mercado porque ficou algo padrão para todas as IAs colocarem isso dentro delas. E qual é esse segundo nível? É o que a gente chama de cadeia de pensamento, tá? Ou corrente de pensamento. Que antigamente uma IA, você fazia a pergunta, você mandava o prompt e ela já te respondia. Hoje não, hoje ela pensa antes de te responder. E esse pensar nada mais é do que essa cadeia de pensamento, essa corrente de informação que ela, basicamente, uma IA pensa, passa para outra, a outra pensa, revisa, e depois que elas têm esses pensamentos em sequência, ela te devolve. Então elas já têm uma autonomia maior para refletir sobre as respostas que elas vão te dar. Então, por isso, as IAs deram um salto relativamente grande aí nos últimos 2 anos, porque foram implementadas debaixo do capô essa ideia de cadeia de pensamento. O terceiro nível, que aí passa já a ser um pouquinho mais perigoso, mas também tem resultados muito mais interessantes, é o nível de agente. O agente, ao invés de você fazer um prompt e receber uma resposta, uma informação processada, um texto gerado, agora você delega uma tarefa e ele faz essa tarefa no seu nome. Então, você não está mais preocupado com a resposta, mas preocupado com a execução de uma tarefa. E ele é recursivo, ele tenta fazer algo, ele não conseguiu, ele errou, ele volta, tenta de novo. Então, por isso, ele tem muito mais autonomia e muito mais chance de fazer a tarefa que você precisa que ele faça. Então, os resultados deles são geralmente muito mais altos. Obviamente, a partir do momento que você dá mais autonomia, você incorre em mais riscos, porque agora ele pode fazer coisas que você não esperava. Ele pode acessar um site que está bloqueado, um site restrito, que a sua empresa não gosta que ele acesse. Então ele começa a fazer coisas sem a sua autorização direta. Às vezes ele vai fazer algumas perguntas, mas entenda que ele já está um pouco livre para colocar as asas de fora e fazer algumas coisas que você não pensaria. Mas por outro lado, ele executa coisas muito mais interessantes do que o chat propriamente dito. O quarto nível é o que eu chamo aí de agentes com um pouquinho de esteroides. São os agentes que a gente já viu no terceiro, mas com MCP. MCP nada mais é do que um protocolo de comunicação para as IAs se conversarem e também conversarem com APIs. API, para quem não conhece, é como se fosse o garçom da internet, em que você pede ali uma comida na frente do restaurante, o garçom vai até na cozinha e traz para você o prato. A mesma coisa funciona na API, mas são serviços como quando você compra uma passagem, quando você reserva um restaurante. Geralmente você faz isso através de APIs, o seu próprio aplicativo no seu celular, e comunica-se com APIs. Então, é como se fosse a linguagem da internet acessível à máquina, sem ela ter que abrir o navegador, entrar lá, clicar aqui, clicar lá. É basicamente uma forma dela conversar com o serviço de forma direta. Se você dá essa autonomia e conecta o MCP, dá essa autorização para o agente usar esses conectores, ele não só mais faz as pequenas tarefas para você, como agora ele pode fazer coisas em seu nome, como comprar coisas, como pode cancelar serviços, ou seja, ele começa a interagir com coisas que incorrem riscos maiores e inclusive riscos financeiros. Ele pode responder e-mails, ele pode ler e-mails, então você deu conexões para ele, então é como se você desse mais ferramentas
ferramentas e por isso ele pode fazer muito mais. E como ele pode fazer muito mais coisas boas, ele também pode fazer muito mais coisas ruins. Então esse é o quarto nível aí, que é o com o MCP. Então, qual é o uso do agente no contexto jurídico? O principal uso do agente no contexto jurídico é para evitar o erro mais comum, que é a IA inventar jurisprudência. A IA, para concordar com a sua tese, com o prompt que você deu, ela geralmente costuma inventar jurisprudências que parecem muito verdadeiras e corretas, mas que são falsas, chegando a citar nomes de juízes, citar casos, detalhes, números, todos fictícios, que parecem reais, nomes de pessoas reais, mas que aquele caso nunca ocorreu. Quando você faz isso no modo simples, no modo com menor autonomia, o chat, isso é bem suscetível. Agora, quando você vai para o agente, como no caso aqui você está delegando a tarefa para ele, ele não mais vai inventar nada, ele vai procurar. E caso ele não encontre, ele vai falar que ele não encontrou. Então, por isso, você tem muito mais garantido que o que ele trouxe é mais próximo da realidade. Obviamente, nada é 100% a prova de erros, mas usar um agente é significativamente melhor do que usar num contexto de simplesmente chat. O único detalhe que eu gostaria de acrescentar é que a maioria das IAs, elas cobram o uso dos agentes de uma forma separada. Então você tem que ter um pouco de atenção, porque dependendo da IA que você contratou, o modo agente dela é como se fosse pré-pago. Você bota créditos para ela usar. Então esteja ciente que pode ser que você tenha que colocar créditos antes para usar o modo agente. A gente falou sobre o nível de autonomia das IAs e o uso do modo agente, especialmente na busca por jurisprudências dentro do contexto jurídico. E se você quer continuar sabendo mais como usar a IA de forma efetiva, segue o nosso canal, ativa a notificação para que você saiba quando o conteúdo novo chega e também pode assinar nossa newsletter, onde a gente tem um boletim semanal com conteúdos das melhores práticas de IA na advocacia.